Olá, dando continuidade aí em relações abusivas, eu vou trazer um tema que foi muito comentado nas redes sociais com jogadores de futebol e suas mães, e o limite dessas mães, às vezes, dentro de uma relação, de um casamento, né? Então, eu pego bastante situações aqui clínicas onde a questão é justamente a não compreensão do espaço que essa mãe deve ter dentro de uma relação nova criada entre seu filho ou sua filha e seu companheiro. E esse limite, ele é muito pouco compreendido. A gente vê muitas pessoas trazendo muitas opiniões dentro das redes sociais, né? Mãe é mãe, e a gente precisa respeitar. Como assim querer afastar a mãe? O que a gente precisa entender é que quando a gente casa, né, a gente passa a ter vários momentos. Eu costumo dizer que é assim: existe o eu, existe o nós, que vai ser eu e meu marido, né? Existe o marido sozinho, existe o marido com a esposa, existe o marido com a família dele e, obviamente, né, levando sua esposa para esse convívio. Existe a esposa com a família dela e levando o marido para esse convívio quando tudo flui bem. Então, existem várias repartições. O que não pode ser esquecido é que essa nova constituição familiar, ela tem as suas próprias regras, ela tem as suas próprias dinâmicas de vida. Quando chegam os filhos, ela tem o seu próprio método de ensino e de educação desses filhos, que é constituído pelas experiências dessa mãe e desse pai que se juntaram para criar ali os seus filhos. Então, é claro que os avós são super bem-vindos, é óbvio que a gente sempre gosta muito dessa participação, mas a gente precisa entender que existe ali uma nova família constituída que podem trazer critérios, formas de lidar com o seu dia a dia diferentes, e isso precisa ser respeitado, porque ali se constituiu um novo lar, ali se constituiu uma nova família. Então, o ponto principal é que mães, pais, ou enquanto avós, já no caso de terem crianças, precisam saber que existem algumas novas normas de convivência, mesmo que seja com seu filho ou com a sua filha, sejam elas de privacidade da casa. Então, antes de ir, pedir: olha, não tem problema, filha, estou pensando em passar aí hoje para ver meu neto, né? Então, por quê? Porque aquele casal, ele pode ter tido uma outra programação, aquele casal, ele pode, por exemplo, querer colocar seu filho para dormir num determinado horário para poder ter uma rotina que eles estabeleceram saudável para o seu filho, e aí aquela visita naquele horário já não é o ideal que ela aconteça, e aí eles poderem chegar e falar: não, mãe, hoje não, ele já vai estar dormindo, por exemplo, vamos marcar para você vir aqui amanhã, ou ir lá buscar na escola comigo, enfim, qualquer outra questão nesse sentido. Então, esse espaço precisa ser respeitado, esse lugar precisa ser respeitado. Quando esse lugar não é respeitado dessa forma, né, o cônjuge, cuja mãe não faz parte dessa invasão, por exemplo, ele se sente muito enfraquecido e diminuído dentro da sua própria casa, porque se não tiver o apoio do marido nesse momento, ele sente que ele não consegue estabelecer uma rotina, por exemplo, para sua casa saudável, porque ela é invadida constantemente. Por exemplo, da pessoa ligar todos os dias, por exemplo, para a esposa para perguntar: olha, avisa para o meu filho que está frio hoje, ele precisa levar o casaquinho dele. Olha, fala para ele que eu preparei o almoço para ele aqui em casa, quando na verdade o almoço já poderia de repente estar pronto na casa da própria esposa. Então, e aí com isso ele fala: não, não vou levar o seu não, vou lá em casa da minha mãe pegar, porque senão ela fica triste. Então, são algumas dinâmicas que atravessam esse novo lar, que causam algumas disrupturas e que causam alguns atritos que eles não são necessários de acontecerem se as pessoas tiverem um pouco desse entendimento, se elas conseguirem perceber que ali tem uma nova família. Então, é importante que a gente possa entender esses hábitos e que a gente possa seguir participando, claro que tem, mas respeitando esse lugar, tá bom?